In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então, queridos, na sexta-feira da primeira semana do Advento, celebrando dia 8 de dezembro a solenidade da Imaculada Conceição da Bem-aventurada Sempre Virgem Maria. Então, grande fé, preparação para o Natal. Isso é preparação para o Natal, não é? Aliás, não, mas antes eu queria começar com essa palavra do Evangelho. Antes de tudo, queria começar por essa palavra do Evangelho, que, eu sempre digo isso, né? Mas que João Paulo II falou tão bem essa palavra. Ela é a Kecheritomene, isto é, a cheia de graça. A Kecheritomene. A tudo que nos disserem, nós respondemos só com essa palavra. Ela é a Kecheritomene. Ponto. Basta. Aí encerra a Deus tudo o que é Maria. Isto é, aquela que está plena de toda a graça de Deus. Pronto, acabou. Com toda a discussão. Acaba. Essa palavrinha é única. Acaba toda a discussão. Nós ouvimos ela hoje no Evangelho. Ela é a Kecheritomene. Então, mas vejam o Papa na bula de proclamação da fé, da solenidade odierna, ele disse que, era em previsão dos futuros méritos de Cristo. Maria, em previsão dos futuros méritos de Jesus. Nosso Senhor foi preservada desde o início da mancha do pecado original. Você quer a herança maldita de pecado, tocou a Virgem Mãe desde a sua conceição. Então, mas isso só pode ser compreendido por quem, afinal, conhece o Deus único e verdadeiro, o Deus uno e trino. Queridos, aí está a falha de tudo. Né? Não conhecer o Deus uno e trino. Aí está a falha de tudo. Quem não conhece o Deus uno e trino, desculpe, vai dizer aquilo que um padre esses dias dizia com toda a solenidade, com toda a autoridade. Essa bênção só vale para quem está presente. Né? Como se para Deus o tempo e o espaço fossem qualquer impedimento. Né? Deus tem tudo presente. Isso que é preciso compreender. Deus, o eterno, tem tudo presente. Em todos os lugares. Tudo é presente para Deus no seu eterno agora. Tudo é presente. Então, lhe é presente os méritos infinitos do seu Filho. Sobre tudo isto, queridos, ele é o Imaculado. Ele é o Kecheritomene. Ele é aquele que desde o princípio, como dizia a primeira leitura na missa de hoje, foi gerado cheio de sabedoria, cheio de toda a graça divina. Ele é Deus. Jesus é Deus. Então, é quando nós compreendemos a Deus e exaltamos ao máximo Jesus, nosso Senhor, exaltamos a Jesus à sua destra, à sua direita, e confessamos a divindade de Jesus. Só quando nós confessamos a divindade de Jesus, nós podemos crer que ele, apaixonado pela própria mãe, quis desde o início preservá-la do pecado. Queridos, enaltecer sumamente Maria é enaltecer sumamente a Deus e a Jesus. Não há contradição aqui. E Deus não precisa
Ai, Deus não precisa, absolutamente Deus não precisa rebaixar Maria, a mulher, o homem. Deus não precisa rebaixar a sua criação para ser grande. Ele não precisa disso. Absolutamente não. Antes, quanto mais ele exalta a sua criação, mais exalta a humanidade, mais exalta a mulher, mais exalta Maria, maior ele é, mais se reconhece, maior ele é, não se pode dizer, mas mais se reconhece a sua grandeza, a sua excelsa magnitude. Esse é o lado da coisa. É assim que se deve pensar, queridos. É assim que se deve crer e pensar. Não, mas o que eu queria dizer-vos, na verdade, é que esse olhar eterno de Deus, de certa forma eu já disse, mas esse olhar eterno de Deus alcança também nós. É que nós estamos encerrados no tempo. Nós estamos encerrados no aqui e no agora, na estreiteza desses nossos limites físicos, né? E na estreiteza desse espaço temporal em que estamos transcorrendo. E por isso que nos fica tão difícil compreender o Deus eterno. Olha, depois da morte não teremos mais esses limites, né? E com a rapidez do pensamento, nós podemos ir do início ao fim do universo, lugar, do início ao fim do universo. E com o nosso pensamento, nós podemos ir do início ao fim de toda a história. Com o pensamento, se viaja assim, tá lá. Então, mas agora nós estamos com esses terríveis limites de espaço e de tempo. Deus não sofre esses limites. E por isso, nós, limitados nesse espaço-tempo, sofremos a sua lentidão, sofremos o seu cárcere. E sofremos, isso é a palavra sofrer. Padecemos tudo isto. Nós vemos todos os acontecimentos que nos rodeiam e nos apavoramos. Hoje mais do que nunca. E agora, cada vez mais, o homem tem do que se apavorar quando se vê enclausurado aí nesse espaço-tempo em que ele existe e se move. Então, o tempo é ruim, queridos. O tempo é tremendo, é terrível. Terrível esse tempo. Por isso que é tão terrível esse tempo que homens cegos, que homens que não conhecem a Deus, o seu poder e o seu amor, a sua eternidade, falam que Deus é um fracassado, que Deus perdeu o jogo. Mas se nós olharmos para o homem, para aquilo que sai da mão do homem, para a obra do homem, nós teríamos que dar razão a estes homens. A aparência toda é de que, de fato, Deus perdeu o jogo. Porque o homem se atirou. E quando nós experimentarmos, isso aqui estamos ainda no início das dores, e quando nós experimentarmos em plenitude o castigo que nós atraímos com as nossas próprias mãos e que tanto merecemos, né? E de que tanto precisamos do castigo, a ver se crescemos na compreensão da eternidade de Deus. Mas quando virmos isso tudo, aí então, queridos, aí então diremos sim, Deus perdeu o jogo. Deus perdeu o jogo. Mas assim como em previsão dos méritos de Cristo, Deus foi capaz de criar essa criatura sublime e maravilhosa, ornada xeritomene, ornada de todas as graças, para fazer a sua mãe. Assim, queridos, também ele, desde o seu olhar eterno, olha para a história da humanidade, para a nossa história, para o nosso tempo,
para o castigo que nós impetramos e fabricamos com nossas próprias mãos. Olha para tudo isso e o seu imenso poder, a sua imensa misericórdia, em previsão do céu. É isso que eu queria dizer. Em previsão do céu que se aproxima. Nós já podemos quase que tocar a eternidade de Deus. Nós, no nosso tempo, queridos, já esticamos a mão e já quase que tocamos a eternidade divina. E em previsão dessa imensa alegria, dessa glória, dessa graça imensa que Ele preservou para nós desde toda a eternidade, em previsão disto, nós também devíamos sermos capazes de ver a salvação que Ele alcança para o nosso tempo, para a nossa história. Temos que aprender a olhar para tudo, queridos. Para a mulher, para a humanidade, para a história, para o cosmos, para o planeta e o cosmos. Devemos ser capazes de olhar tudo isso como destinados à glória eterna de Deus. E se nós tivéssemos este olhar, tudo aquilo que é de pesado, de triste, de cabrunhoso, nesse nosso limite de tempo e de espaço, tudo isso se nos tornaria muito mais leve, muito mais ligeiro. Nós seríamos mais fortes, mais capazes de passar por tudo isso e de vencer. Maria também, por imaculada que fosse, teve sobre si todo o castigo que a humanidade merece. Assim como seu filho Jesus, na cruz, que ela partilhou com um gáudio que lhe transpassava a alma. Então, Maria sofreu toda a sua vida, como sofre todo e qualquer homem, mas fez isso tudo pensando na glória celeste, na glória de Deus. Ela cria na glória de Deus, na sua eternidade. E por isso ela soube vencer cada dor, cada sofrimento, cada desespero, cada paixão, cada cruz. Ela soube vencer. Tenhamos nós também esse olhar para o Deus eterno, porque a nossa cruz será enorme, será imensa, será grande. Tenhamos nós também esse sentimento da eternidade de Deus. Saberemos passar por aquilo que está à nossa frente. Com o mesmo gáudio, com a mesma aventura com que passou Maria. Ela foi preservada do pecado original, mas ela podia depois ter feito os seus pecados pessoais e não os cometeu jamais. Não os fez jamais. Olhando sempre para o seu filho, para a eternidade do seu filho. Olhemos nós também e passemos por tudo o que tivermos que passar, mas não pequemos mais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.